E olha, ô Yuri, eu já vou chamar a Luísa Martins para falar desse assunto com a gente, porque, Luísa, já boa tarde para você. Essa maioria a favor da decisão de Moraes já era esperada, né? Já era, sim. Débora, Yuri, todos que nos acompanham no 360 hoje, uma boa tarde para todo mundo. Débora, já era esperada, a gente veio falando aqui ao longo da programação de que havia realmente uma tendência de maioria na turma para referendar, né, para confirmar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o X, a plataforma X, antigo Twitter, em todo o Brasil. A gente lembra que a primeira turma ela é formada apenas por 5 ministros, é um colegiado menor e, portanto, a maioria se forma com apenas 3 votos. E havia já uma expectativa de que pelo menos Carmen Lúcia e Flávio Dino acompanhassem o ministro Alexandre de Moraes, visto que ambos têm dado declarações públicas, saído em defesa do ministro, quando ele acaba sendo mais criticado por seus métodos, né? Isso a gente pôde ver, inclusive, quando saíram as reportagens do jornal Folha de São Paulo apontando para uma atuação informal ali do ministro na comunicação entre os tribunais, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então já havia uma expectativa de que pelo menos esses 3 ministros, o próprio Moraes, Carmen Lúcia e Dino, votariam para referendar a decisão e formasse essa maioria. Acabou que também Luiz Fux e também o ministro Cristiano Zanin também acompanharam o ministro Alexandre. Houve essa ressalva que a Thaisa estava nos contando no voto do ministro Luiz Fux, mas como só ele fez essa ressalva, acabou que esse ponto o deixou isolado aí nesse julgamento, e o que prevaleceu foi a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse referendo, Yuri e Débora, é um referendo que dá um peso institucional aí à corte, à decisão, desculpa. Há uma avaliação até que seria mais adequado, diante da complexidade desse caso, que o ministro Alexandre levasse isso para o plenário do Supremo Tribunal Federal e não para a primeira turma. Lembrando que no plenário são os 11 ministros que votam, né? Ele poderia ter feito isso, ele tinha essa opção, essa discricionariedade, mas acabou optando por seguir o que estritamente diz no regimento interno da Corte, que é a competência criminal para qualquer investigado, qualquer apuração que não envolva os presidentes dos poderes, das turmas da Corte, né? No caso, como o ministro Alexandre pertence à primeira turma, ele levou o caso à primeira turma, onde ele obteve essa maioria, na verdade, a unanimidade dos votos, porque, apesar da ressalva, Fux acompanhou ele ali no grosso, digamos assim, da decisão. É claro, há essa avaliação de que uma avaliação do plenário poderia reforçar esse peso institucional, né? Colocar ali como uma resposta realmente do STF de que é preciso que as empresas, mesmo com sede no exterior, operem no Brasil, sigam as leis brasileiras, se operam aqui no Brasil, que cumpram as ordens judiciais, que paguem as multas que são condenadas a pagar e que indiquem ali um representante para poder ser o receptor, né, dessas ordens judiciais para remoção de conteúdo ou bloqueio de perfis que eventualmente espalhem fake news ou atos antidemocráticos ou discursos de ódio, enfim, é toda uma preocupação que se acentua especialmente, em ano eleitoral. Mas a decisão da turma, mesmo que seja um colegiado menor, ela já dá esse endosso, né, aos métodos do ministro, e os votos, é preciso falar aqui, né, foram bem contundentes, exceto Fux, que fez um voto mais breve. Os demais, todos eles falam de maneira muito categórica, ali, muito taxativa sobre a necessidade de a plataforma X, de o antigo Twitter, se adequar, né, à legislação brasileira, lembrando que o Marco Civil da Internet obriga, né, que qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que opere no Brasil precisa ter, sim, um representante legal aqui no país. A gente sempre tem falado aqui, lembrando também, que dessa decisão da primeira turma não cabe recurso ao plenário. A gente viu, por exemplo, agora
há pouco, o Partido Novo entrou com uma ação separada pedindo a suspensão de todas essas decisões, né? Essa ação vai tramitar em paralelo, aí talvez no âmbito dessa ação possa haver algum movimento nesse sentido, mas o fato é que essa decisão do ministro Alexandre foi dada em caráter individual, depois levada à primeira turma confirmou e essa é a decisão definitiva em relação a esse assunto, pelo menos nesse processo que estamos falando. Pois é, acho que até é importante você ressaltar isso. O Caio Junqueira trouxe essa informação do Partido Novo, apresentando essa ação para que houvesse uma discussão em plenário de toda esta questão envolvendo o X, mas bem especificamente é importante a gente destacar esta decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira e agora referendada pela turma em decisão unânime, ela ocorre dentro de uma petição, se me corrija se eu estiver errado, que envolve postagens de alguns usuários do X que teriam conteúdo ali questionável do ponto de vista de funcionamento das instituições democráticas, aqueles dispositivos da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, etc. Mas, ao se recusar de forma sistemática a retirar o conteúdo e bloquear esses perfis, é que se chegou a esse extremo da decisão de bloquear toda a plataforma, não é isso, Luísa? Exatamente, Yuri. Essa decisão foi tomada no âmbito dessa petição específica. É claro, essa apuração que o Caio Junqueira nos trouxe hoje, o Novo entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação de controle concentrado ali, né? Uma ação que busca discutir a questão não sob o ponto de vista do caso específico, mas de uma situação mais ampla, né? Colocar ali o debate de uma forma mais ampliada mesmo do que mais restrita em relação a esses casos, esses perfis que são alvos dessa petição. Essa ação ainda vai ser distribuída ao ministro relator, vai ser processada, mas há um entendimento de que dentro do Supremo é realmente muito delicado quando alguém entra com uma ação para rever a decisão de outro colega, né? A gente lembra que o ministro Cristiano Zanin, por exemplo, naquele recurso da Starlink, nem analisou o mérito. Ele só falou assim, olha, não cabe mandado de segurança contra a decisão monocrática aqui de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é cabível e, por esse motivo técnico, estou negando seguimento a esse mandado de segurança sem sequer analisar o mérito. Então, é sempre uma questão muito delicada quando há um pedido para que se derrube uma decisão monocrática de um dos integrantes da Corte, ainda mais se ela já foi referendada colegiadamente, como foi o caso agora da primeira turma do STF.